Fala galera, bom dia, ótima segunda-feira a todos vocês. Mais um vídeo do Império Remista, passando aqui para fazer um vídeo bem rápido para vocês. E dizer o seguinte, galera, meu nome é Diego, para quem não me conhece. A gente faz vídeos aqui, conteúdos tentando ser o mais sensato possível, sem extrapolar o lado emotivo, emocional e sempre tentar equilibrar os dois. Afinal de contas, somos torcedores do Clube do Remo. Só que eu vou falar agora, e seria bom que quem pudesse ficar até o final do vídeo para poder entender todo o contexto do que eu vou falar para vocês. Eu sou torcedor do Clube do Remo fanático, não sou maluco. Na medida do possível, eu sempre torço pro meu time e continuo acreditando que o Remo tem chance de acesso, mas com várias ressalvas. Então vamos falar agora, e você torcedor, se você é um cara sem noção, é um cara que só visa o lado emocional, é um cara que de repente não entende o mínimo de futebol, já pode sair agora, porque eu vou receber chuva de críticas, mas não estou preocupado com isso, porque eu sou remista. A gente tem que entender que na maioria das vezes a zoação ela faz parte, né? Remo, Paysandu. Eu não estou preocupado com o Paysandu, cara, eu me preocupo com o Remo. Me preocupo com o Remo fazer a parte dele. Quando o Remo faz a parte dele, aí a gente zoa o Paysandu. Mas não dá para ter torcedor querendo encher a bola, só ficar, entendeu? Falando aqui de Paysandu na zona de rebaixamento, porque o cara que é sensato, irmão, ele tem que pensar o seguinte: se o campeonato tivesse começado desde o primeiro jogo contra o Paysandu do Antônio Oliveira, o Remo estaria na zona de rebaixamento hoje. Que o Paysandu está na zona de rebaixamento, está ganhando, empatando, apesar do Remo ter um time muito melhor qualificado. Os caras estão com transfer ban, mas os caras têm técnico. Os caras têm um conjunto onde dois caras ali, três, estão fazendo diferença, né? Dentro de campo. Vamos falar, 4. O goleiro deles é um cara que está fazendo diferencial, esse centroavante aí. E esqueci o nome do outro atacante lá que veio lá, acho que do Avaí. Vou já lembrar o nome dele. E o meio de campo. O meio de campo do Paysandu é o Vilela, né? Vilela, cara, ele joga 3 jogos e passa um suspenso ou expulso. Só que é o seguinte, ele mete a porrada. Não é igual o Pavani que joga 3 e fica o expulso, fazendo falta boba, só colocando o cabelinho pro lado. Então falta muita vontade pro time do Remo, né? Significa dizer que hoje, cara, a diferença do Paysandu pro Remo são 9 pontos. O Remo estando numa 5ª colocação e o Paysandu acho que na 17ª, 18ª. Então assim, cara, para com essa babaquice de ficar torcendo aí, falando merda do time alheio, entendeu? Deixa os caras se ferrarem pra lá e vão pensar no Clube do Remo. O que é o Clube do Remo hoje? É aquilo que nós já falamos. É um time qualificado, é um time que tem condições de jogar um futebol bem melhor, só que a situação está extrapolando 4 linhas, porque a gente não tem técnico. Eu poderia citar aqui também o Criciúma, além do Paysandu, né? Porque o Criciúma estava na 15ª colocação, chegou ali Eduardo Batista, hoje o Criciúma praticamente aí quase passa o Remo, está atrás do Remo, está na cola do Clube do Remo, e outros times que estão evoluindo, ou seja, os times lá de baixo, irmão, estão dando sangue para não ser rebaixado. E a gente tem ali um time na 5ª colocação, que agora o 4º colocado, que é a Chapecoense, abriu 3 pontos, e a gente está se distanciando do G4, e o torcedor do Clube do Remo falando assim, alguns, mas a gente tá na 5ª colocação, o Paysandu tá na zona, a gente tem mais probabilidade. Cara, probabilidade não significa que vai ser. Olha a postura do nosso time dentro de campo, olha as opções do nosso técnico. E aí eu tava lembrando de uma frase, de uma música antiga do Mosaico de Ravenna, que fala assim, e o que é bom vem lá de fora. Por que eu falo isso daí, cara? Eu não consigo entender. Eu tenho certeza absoluta que o Jonilson, o zagueiro do Remo, é anos-luz melhor do que esse Kaique, o moleque não teve oportunidade. Aliás, o Kaique veio jogar a primeira partida como profissional justamente no Clube do Remo. Muito estranho, né? Parece ser jogada de empresários, porque foi muito estranho o que aconteceu. De fato que eu falei que o Antônio Oliveira ia pagar para ver com as escolhas dele, com as situações totalmente fora de contexto. Em termos de alterações, a gente pega o jogo aí contra a Ferroviária, que nós perdemos por 2-0, e a chance que a gente tem de corrigir um time é fazendo substituições, tá? As mudanças que o cara fez foi coisa com coisa, colocou 2 laterais, colocou o Marcelinho, colocou o Alan Rodrigues, tirou o lateral esquerdo, colocou para a zaga, colocou um Janderson que não faz nada há muito tempo. E o pior, tá tirando a motivação do Jaderson, que até então era o titular absoluto, e que não podia ficar de fora contra o jogo contra o Goiás,
Tá tirando a motivação do Reinaldo, que é o melhor zagueiro do clube do Remo, e vocês podem falar o que vocês quiserem, porque a opinião é de vocês. E tá desmotivando o cara, e simplesmente desconfigurou nosso time. E aí a gente vai falar sobre o Vila Nova. O Vila Nova já é a terceira contratação de técnico na Série B, e o América Mineiro demitiu o técnico deles, aí esqueci o nome dele, técnico aí bem conhecido no futebol, me fugiu da memória. Se vão acertar, é outra coisa, gente. O importante é que esses caras eles vão tentar. Lá no final, se der errado, eles não vão poder ficar calados e falar assim, porra, nós não tentamos. Quem não está tentando é o Remo, que continua insistindo com o Antônio Oliveira, que não tem a mínima condição. Eu já não vou mais xingar ele aqui de burro, não vou falar nada disso, eu vou falar de limitação mesmo, né? Porque todas as vezes que vocês deixam perguntas e também respondem os comentários de vocês lá no canal, eu sempre busco responder de um por um. Só que toda vez que o cara vier me xingar para falar merda, porque quando nós fizemos o vídeo passado aqui, nós falamos em público zero. Público zero eu acho que é uma das formas mais pacíficas que a gente tem de demonstrar nossa insatisfação. Melhor do que ficar jogando e fazendo babaquice, jogando garrafa pet em cima de jogador, porque não é o jogador que vai se prejudicar, pode machucar. E isso daí é errado. Quem vai perder mano de campo é o Remo. Então, é a melhor forma. Aí o cara me chamou de imbecil, porque o Remo tá lutando para subir e eu pedindo público zero. Eu queria pensar que o Remo tá brigando, mas brigando, entre aspas, porque brigando, a gente tem que demonstrar dentro de campo. Olha a raça que o Paysandu demonstra dentro de campo. Olha a raça que o Atlético, olha a raça que o pessoal do Criciúma demonstrou aí. O pessoal da Amazonas conseguiu empatar de 2-2 ali com o Goiás. Quer dizer, o Remo sempre vai ficar dependendo de adversários para querer chegar em alguma coisa. O Remo não consegue, gente, ganhar 2 jogos seguidos. O torcedor mais otimista, inclusive a gente pensava assim, ó, porra, se a gente ganha o Goiás, a gente vinha aqui, dava porrada na Ferroviária, saía, o América Mineiro tá perdendo para todo mundo, porra, porrada ou empate lá e vinha aqui, ganhar o Botafogo de Ribeirão Preto. O Remo ficava lindo lá em cima, mas do que esperar? Eu como torcedor, mesmo acreditando no Remo, mas a gente pensa na remice. Ou seja, os caras mudaram de técnico, vai vir um novo suspiro, um respiro, e o Remo simplesmente está tendenciando a ressuscitar outro morto. Como fez aí com o Paysandu, como fez agora com a Ferroviária, enfim, como acontece aí há anos no nosso futebol. Então para de ser bobo, torcedor. Seja sensato, cara. Seja remista, mas não seja besta. E quando você fica só projetando e se preocupando com o time adversário, você não está pensando no teu time. Agora, o Remo vai ter os uruguaios disponíveis para o próximo jogo, mas a gente está vendo que o Antônio Oliveira é aquela pegada, né? Os uruguaios estão liberados, aí o Nácio vai falar que o cara está com uma impinge no pé, que o cara coçou a cabeça por causa do sol de Belém, primeiro ele vai conhecer a cidade, aquilo que nós falamos, né? Para jogar daqui a 15, 20 dias. Engraçado que o Léo Gamalho está lá no Botafogo de Ribeirão Preto, que foi contratado numa semana e na outra estava jogando. O Remo é diferente. Então assim, cara, abre os olhos. Uma coisa é você torcer, outra coisa é você servir de besta. Porque dentro de campo os jogadores não estão fazendo jus. Então, aproveitando a oportunidade aqui, galera, inscreva-se no canal. Eu sou um cara que busco ser sensato aqui, não sou maluco. Eu falo a realidade, e a realidade muitas vezes dói. E para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Leão, chama agora o nosso amigo Marcos no DDD 91 99805 2068, telefone e WhatsApp, fala que você é inscrito aqui no canal e ganhe descontos exclusivos para que você assista do conforto da tua casa ou na rua, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, onde você quiser. Só chamar ele no WhatsApp que está aparecendo aqui do lado, tá? O Remo tem um jogo aí que se tornou difícil pela forma com que o Remo está jogando ultimamente. Cara, o que o Remo quer? O Remo está jogando, cara, para a maior torcida da Série B, para a melhor média de público, para uma torcida que vai para apoiar, só que esses caras não demonstram dentro de campo. Então assim, de verdade, eu acho que a diretoria está esperando, quando for acordar para mandar o Antônio Oliveira embora, a coisa já vai ter ido pro brejo, os caras estão subindo, se distanciando do G4, o Remo pode cair aí para uma 7ª colocação, dependendo do que vai ser o resultado de outros jogos, tá? E quem tá lá embaixo, filhão, tá chegando. Então não adianta ficar tentando sacanear, sendo que o nosso puleiro aí tá foda. Então vamos abrir o olho, diretoria, vamos correr atrás. Seu amigo vai ficar ausente aí, talvez alguns dias. Meu neto nasceu recentemente, vou fazer vídeos rápidos. Em termos de jogadores, o que vocês sabem aí, mercado da bola, é isso aí. O Remo tá tentando fechar com um atacante e que o centroavante faz todo o diferencial. E para terminar o assunto Pedro Rocha, deixe de ser melindrosos, tá? O Pedro Rocha, cara, ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele.
Ele tem que parar de ser mimizento, porque se sou eu como jogador, terminou o jogo do Goiás, porra, falhamos, eu falhei, mas vou trabalhar para isso, entendeu? Vou procurar ajudar meus companheiros, vamos dar a volta por cima e vamos chegar no nosso objetivo. Não é o cara chegar numa rede social e ficar se fazendo de vítima, colocando, ai, palavra difícil, se fazendo de vítima, meu irmão. O Pedro Rocha tem que entender o seguinte, ele é um bom jogador, mas que ultimamente ele não é o Pedro Rocha, ele é o Lampejo Rocha. Ele vive de lampejos. Para ele poder fazer um gol, ele precisa perder 10 de cara. Entendeu? Se o Remo tivesse um atacante um pouquinho melhor do que ele estaria aí com o dobro de gols, pelo que ele já perdeu. Então, sem frescura, tá? Esses caras têm que se vestir de macho aí dentro de campo falando e honrar a cabeça do clube do Remo. Quem tiver insatisfeito, chega com a diretoria e sai fora, não fica fazendo corpo mole. Então tem que parar essa frescura de Pedro Rocha, torcedor ficar defendendo o cara, porque ele tá errado. Ele prejudicou o clube do Remo, independente se ele é artilheiro ou não. Porque artilheiro, ele sendo artilheiro do Remo, só vai beneficiar ele. Só que se chegar lá no final das contas, o Remo não conseguir o objetivo, só ele vai sair lucrando. O Remo não. Então, de antemão, galera, é isso daí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.